noite, eu sou a Sara, estou aqui com você de novo para a gente conversar mais um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus. Pega a sua Bíblia e me acompanha aí, porque a gente vai conhecer alguns milagres de Jesus. Vamos juntos? O Evangelho de Mateus nos mostra como que Jesus trouxe o reino de Deus aqui para a terra. Quando ele veio, ele trouxe o céu para a terra. Ele trouxe a vontade de Deus para cá, para onde a gente vive. E assim, a gente pode viver o reino de Deus. O reino de Deus pode estar em nós. A vontade de Deus pode ser feita aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. O primeiro milagre que nós veremos é a cura de um leproso. A lepra era uma doença terrível naquela época. Era comum e muito grave, não tinha remédio, não tinha tratamento. A pessoa ficava com a pele toda ferida, com o corpo todo cheio de feridas. E ninguém gostava, ninguém nem podia chegar perto, porque além de contaminar, era uma aparência terrível. Imagina um corpo todo cheio de feridas. E o cheiro também ficava muito forte. Hoje em dia, essa doença é chamada de hanseníase e tem tratamento, mas naquela época não tinha. Então, quem pegava lepra tinha que ficar afastado de todo mundo. E se alguém visse de longe alguém que tinha lepra, tinha que gritar: leproso, leproso, para ninguém chegar perto. Imagina que situação terrível. Mas esse leproso chegou perto de Jesus. Vamos ver o texto bíblico, o que nos conta. Jesus cura o leproso. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou. Ele adorou Jesus, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Está em Mateus, no capítulo 8, nos versículos 2 e 3. Então, Jesus disse que sim, que queria curar, que queria limpá-lo da lepra. E do mesmo jeito que Jesus tem poder para curar o nosso corpo, ele tem poder para nos purificar do nosso pecado, dos nossos erros. E ele já fez isso na cruz. Ele morreu para nos curar, para nos perdoar, para nos purificar. E Jesus tocou o leproso, coisa que ninguém fazia. Jesus nos ama muito e ele toca quando a gente precisa, mesmo que às vezes ninguém nos entenda ou às vezes ninguém quer nem chegar perto da gente. Jesus sempre quer se aproximar, tocar e curar. Agora nós vamos ver a cura de um servo do centurião. Era um ajudante desse centurião. Esse centurião era muito importante, era um soldado muito importante. E ele dava ordens para muitos soldados. Certo dia, ele encontrou Jesus e se aproximou de Jesus, implorando, clamando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Eu falo com meu servo: faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. Naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado com uma palavra de Jesus. Jesus se dispôs, se ofereceu a ir na casa do centurião para curar o servo dele. Mas o centurião, ele era um homem que tinha autoridade sobre outras pessoas. E reconheceu que Jesus tinha poder e autoridade para curar o seu servo. Do mesmo jeito que ele poderia falar com um soldado, o centurião chamar, falar: vem, e o soldado vem. Falar com o soldado: vai, e o soldado vai.
Ele reconheceu que Jesus tinha autoridade ainda maior, um poder ainda maior, e que ele podia, com uma palavra, curar. Ele tinha autoridade sobre a enfermidade, sobre a doença, aquilo que estava fazendo o servo, o ajudante do centurião sofrer. Uma palavra de Jesus bastou, foi suficiente para o servo ser curado. Jesus falou com ele assim: seja feito conforme você crê. E é isso que Jesus fala. Para a gente crer que ele quer fazer, quer curar, quer fazer conforme a nossa fé. E para a gente ter fé, o que a gente precisa? A gente precisa da palavra de Deus. A Bíblia ensina que a palavra de Deus é o alimento da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais a gente ler e ouvir, mais a gente vai crer. Vamos ver agora outra cura, a cura da sogra de Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus e a sogra dele estava com febre de cama, passando muito mal. A febre deixa a gente tão derrubado, tão prostrado. E Jesus chegou na casa de Pedro. Quando ele viu a sogra de Pedro de cama, ele tomou ela pela mão e a febre a deixou. A sogra de Pedro se levantou depois disso e passou a servir Jesus. Jesus agora cura na casa de Pedro, na casa de um amigo, não era mais no meio da multidão. Ele viu a sogra de Pedro doente, tocou, pegou ela pela mão e todo aquele mal-estar deixou. Jesus tem poder. Ele foi na casa de Pedro e curou a sua sogra. E assim que ela foi curada, ela ficou animada e passou a servir a Jesus. Isso que a sogra de Pedro fez. Agora nós vamos ver uma tempestade que Jesus acalmou. Depois de um dia tão movimentado, com tantas curas e tantas coisas que Jesus fez e ensinou, ele entrou num barco e os seus discípulos foram atrás dele. De repente, se levantou uma grande tempestade. As ondas cobriam o barco, estava aquela confusão. Jesus estava dormindo. Jesus estava descansando. Mas os discípulos, desesperados, foram acordar Jesus dizendo: Senhor, nos salva, estamos perecendo, vamos afogar. Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, Jesus repreendeu os ventos e o mar. E tudo ficou bem calmo. E aqueles homens, os discípulos de Jesus, ficaram admirados, impressionados, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pois é, depois de um dia cheio de curas, andando por aí, ensinando, curando, Jesus foi para o barco. E o que aconteceu? Uma grande tempestade. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus estava dormindo. Ele estava dormindo depois de ter andado em muitos lugares, curando, ensinando. Mas os discípulos que viram a cura do leproso, do servo do centurião, da sogra de Pedro, mesmo assim ficaram sem fé e ficaram com muito medo. Mas Jesus não deixou de acalmar a tempestade por causa disso. Ele acalmou aquela confusão e os discípulos puderam ver mais uma vez que ele governa, ele domina, ele reina sobre tudo, sobre as doenças, sobre a enfermidade, sobre o mar, sobre o vento. Pois é. Os discípulos ficaram com medo e às vezes a gente pode ficar com medo também. Mesmo vendo Jesus agir, mesmo conhecendo a palavra de Deus, às vezes nós podemos ter medo. Mas Jesus não deixa de fazer milagre por causa disso. Não deixa de acalmar a tempestade. Jesus nos ama profundamente. Ele curou e socorreu, ajudou pessoas diferentes, pessoas de lugares diferentes, pessoas com problemas diferentes, mas a gente vê o mesmo amor, o mesmo poder. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para sempre.
Ele é o mesmo. Ele pode curar, ele pode limpar o nosso pecado, pode sarar nossas feridas, pode ajudar algum amigo nosso, como ajudou o servo do centurião, só com uma palavra. Ele pode tirar nossa febre, nosso desânimo, nos ajudar a ficar animado para servir a Deus. Ele pode acalmar a tempestade, mesmo se a gente estiver com medo. Ele não deixa de cuidar de nós. Ele é aquele que se aproxima de nós. Foi o único que se aproximou do leproso. Aquele que foi o único que, com uma palavra, curou o servo do centurião que estava em outro lugar. Foi aquele que foi na casa do Pedro e curou a sogra dele. Jesus nos ama profundamente. Ele curou pessoas diferentes, de vários problemas diferentes. E é aquele que acalma a tempestade. Às vezes o nosso coração está igual uma tempestade, cheio de coisas, cheio de turbilhão. Parece que está tudo agitado, que a gente fica nervoso, com raiva, parecendo que tem uma tempestade dentro de nós, com medo. Mas sabe o que Jesus faz? Ele acalma a tempestade, porque ele nos ama profundamente. Um beijo para você, que Deus abençoe a sua semana e que você possa sentir esse amor de Jesus profundo por você e possa conhecê-lo cada vez mais pela sua palavra. Boa semana e até a próxima.